para vocês tirarem as dúvidas. Eu vou falar do Poderoso Chá e no final, uma live só não vai ser suficiente, a gente abre um espaço para vocês fazerem perguntas, tá? Então, vou mandar aí na sequência e depois vocês fazem as perguntas. Então, vamos lá. Poderoso Chá é um composto de chás, é um produto muito bem aceito e que nós estamos aqui para levar vocês o melhor conhecimento possível e ensinar vocês também a adquirirem mais conhecimento sempre. Todo produto nutracêutico ou suplementar, nós temos que ter o hábito de ler o rótulo, vou repetir sempre isso, tá, gente? Ler o rótulo, saber o que faz, quais são os itens que fazem parte da composição, entender item a item e entender o produto. Quando nós consumimos ele, também é fundamental compreender e sentir no corpo os efeitos daquele determinado produto. Então, começando aí no Poderoso Chá SB, nós temos uma planta medicinal que faz parte do composto, que é a camomila, muito conhecida na sociedade. As crianças utilizam camomila, crianças, bebês tomam chá de camomila para dormir melhor, para acalmar, etc. Então, a camomila já nós aprendemos aí dentro do lar que a camomila tem propriedades relaxantes e a camomila ela é ligeiramente sedativa, né? Ela traz essa sensação, mas de um aspecto bem simples, bem delicado. E a camomila ajuda a tratar alguns sintomas como insônia, ansiedade, assim como o nosso chá relax, que tem compostos mais intensos para isso, nós sabemos que a camomila traz esses benefícios, além do aroma e do sabor muito gostoso. E vale ressaltar também que a camomila ela tem um efeito direto no sistema nervoso central e traz esse efeito relaxante, sedativo, através do sistema nervoso central. É um item muito importante, é uma planta medicinal e ela tem outras funções também que podem colaborar, por exemplo, a cólicas menstruais. Existem estudos também que dizem que a camomila ela conduz bem mulheres que sofrem principalmente de espasmos, né? No período menstrual, que sentem aquelas cólicas repentinas. É um produto que trata muito bem isso pelo seu efeito sedativo, tá? Então, a camomila é bem simples de falar dela, basicamente isso. E, em segundo item, nós temos dentro do chá também a hortelã, que também é uma planta medicinal e é uma planta muito utilizada, inclusive, na culinária, né? Um chazinho de hortelã, quem nunca tomou. E a hortelã ela é muito utilizada na indústria de cosméticos também. Quem nunca percebeu, por exemplo, comprou um creme dental sabor hortelã, um enxaguante bucal sabor hortelã. Por quê? Porque a hortelã ela tem mentol, né? É um gênero da menta. E esse mentol, então, eu vou falar para vocês de uma forma para que vocês ampliem a visão de vocês sobre o todo. Então, pensem comigo. Nós temos uma erva medicinal, uma planta medicinal, que tem mentol. Mentol tem quase tudo. Todos os produtos que tratam, por exemplo, sistema bronquiorrespiratório, tem mentol. Saúde bucal, tem mentol. Tratamento de feridas, por exemplo, eu me lembro, o meu avô materno, ele teve um AVC e ficou acamado um período e ele teve uma ferida muito grande nas costas e nós tratávamos com um remédio à base de mentol. Então, o mentol ele tem uma ação muito poderosa antibactericida. E quando você tem hortelã na sua alimentação, e no caso do chá, você tem vários benefícios que a hortelã promove, como a melhora da digestão, por exemplo, ela traz esse benefício.
ela tem um benefício poderosíssimo também no intestino. Aquelas pessoas que têm a síndrome do intestino irritado, por exemplo, tem algumas questões desse tipo, a hortelã ela favorece muito a função gastrointestinal. Além dos problemas respiratórios, como eu disse, que existem vários medicamentos e produtos diversos relacionados ao sistema respiratório. Tem sempre aquele cheiro de menta, né? Vários produtos dessa linha para utilizar no sistema respiratório. Então, a hortelã, de dentro para fora, ela tem esses diversos benefícios no corpo, além da saúde bucal, porque ele é um poderoso antibactericida, então quando você toma um chá de hortelã, automaticamente você tem essa ação de limpeza já na boca, dentro do organismo, e de dentro para fora você traz essas melhoras. A hortelã também, ela tem, existem estudos que dizem que dentro dessas circunstâncias, ela também melhora o estado de alerta mental. O estado de alerta a gente pode tratar da seguinte forma, os reflexos. Né? Às vezes você está no carro, por exemplo, e você vê uma pedra na sua frente, você desvia o carro, antes de você racionalizar, você já desviou. Esse é o estado de alerta que você tem no seu cérebro. São aquelas reações que você tem, que elas vêm rapidamente e você racionaliza depois que acontece. Então, a hortelã tem esse efeito muito positivo também no estado de alerta, memória. Ela também tem ações antioxidantes muito poderosas no organismo. Então, imagina que a hortelã tem esse tipo de benefício antibactericida, ela tem esse benefício no sistema respiratório. Então, dentro do seu organismo, a ação é a mesma. Então, ela é uma poderosa planta medicinal que age como um antioxidante, um desengraxante, um detergente poderosíssimo, além da própria hortelã, ela vir carregada de vitaminas como vitamina A, B, C, K, especificamente B2 e B9, que são vitaminas amplamente necessárias no organismo, tá? Então, hortelã, muita gente conhece, é um item simples de falar, que tem esses diversos benefícios dentro do poderoso chá, tá? Próximo item que nós temos dentro do poderoso chá é a porangaba, que também é uma planta medicinal. Gente, eu só vou avisar vocês que nós temos 7 minutos, eu vou gerar outro link, tá? Então fiquem atentos para quando a live cair, eu vou enviar nos grupos um novo link para a gente continuar, tá? Tá linda a live, tá cheia de gente e vamos fazer o nosso melhor aqui com muito carinho. Então, falando da porangaba, a porangaba, ela tem uma função muito positiva relacionada ao sistema nervoso central como supressor de apetite. Então, aqueles medicamentos que as pessoas tomam por aí, sibutramina, por exemplo, que são inibidores de apetite, a porangaba tem uma função igual. Ela é uma supressora de apetite através do sistema nervoso central. É muito importante a porangaba, por exemplo, aquelas pessoas que têm compulsão alimentar, e a porangaba acaba trazendo esse benefício, além de promover a facilidade no emagrecimento, as pessoas conseguirem controlar melhor aquilo que comem. Perceba que nós, aqui falando disso, o laço que é gerado como a Yacon Power que nós falamos ontem. Então, confirma para você aqui no nosso bate-papo que a Yacon Power é um produto que poderia se encaixar também com o consumo do poderoso chá, só pelo que nós estamos falando aqui do efeito da porangaba e da hortelã camomila que nós já falamos. Então, a porangaba, ela tem essa função, tecnicamente, suprimindo o apetite, você come menos, você absorve menos gordura corporal. Então, vale também, gente, deixar muito claro alguns itens que vocês leem nas pesquisas de vocês, e vocês têm que fazer isso,
Então você fala, pô, a porangaba, e de repente você lê em algum lugar que a porangaba, ela é milagrosa e ela evita o acúmulo de gordura corporal. Por que que ela evita? Porque ela é um supressor de apetite. Teoricamente, você come menos, a tendência é que você armazene menos gordura. Então, existe uma lógica de um processo. O produto não tem um efeito milagroso. Ele tem um efeito em cima de um item poderosíssimo e esse item promove as suas consequências benéficas. Então, vale esse alerta quando vocês estiverem estudando. Sempre observar essas questões sobre qualquer produto. Teoricamente, então, levando a porangaba sendo um produto que é um supressor de apetite, ele promove com que você não tenha acúmulo de gordura corporal, ele também vai promover que você não tenha gordura acumulada nas artérias. Então, veja bem que o casamento da porangaba com os dois que nós já falamos acima já é um casamento perfeito. Você tem um produto que promove aí a retenção, aliás, ao contrário, a não retenção de gordura nas artérias, e você tem a hortelã, por exemplo, que está limpando, está derretendo, está mandando embora toda a sujeira, e isso é muito interessante quando nós falamos do poderoso chá. Então, a porangaba, ela tem benefícios ligados também, comprovadamente, cientificamente ligado também ao combate à celulite, por exemplo, e a porangaba também tem uma função diurética. Ela também tem uma ação muito poderosa na retenção de líquidos, né? Então, é uma planta medicinal que traz, além de tudo que nós já falamos, essa ação diurética. Então, você comeu uma feijoada, você está inchado, você está inflamado, e aí você consome produtos que desinflamam, que desintoxicam e também mandam embora essa água retida dentro do seu corpo. Então, essa função casa muito bem com os outros benefícios que tem. Dentro dessas ações diuréticas, a porangaba também ela tem uma ação comprovadamente, cientificamente testada, ela é antiviral. Por exemplo, se vocês pesquisarem por aí, lerem, a porangaba, ela está ligada, por exemplo, a um vírus como herpes, por exemplo, que as pessoas têm normalmente porque a imunidade está muito baixa. Então, veja bem, isso é óbvio. Se a porangaba é um produto antiviral, então a porangaba ela favorece o sistema imunológico, certo? Então, vocês precisam sempre, quando observarem o estudo do item, vocês perceberem que uma coisa sempre está ligada à outra. Então, se ela é antiviral, automaticamente ela favorece e fortalece o sistema imunológico no nosso corpo. E ela tem um efeito também ligado à eliminação de ácido úrico, por exemplo. Pessoas que têm ácido úrico, às vezes nem sabem que tem, mas percebe-se, por exemplo, no volante do carro, que está todo desgastado por conta do ácido úrico. Então, existem pessoas que não fazem o exame com rotina, mas é perceptível no nariz, por exemplo, o nível de ácido úrico que essa pessoa tem. A porangaba também tem efeitos benéficos na eliminação do ácido úrico através da sua ação diurética. A porangaba, falando agora no setor de emagrecimento, ela tem efeito estimulante. Ainda ontem alguém me perguntou sobre termogênico e eu expliquei as diferenças quando você tem um fator emagrecedor através... a live tem 1 minuto, tá? Vai cair, eu vou abrir outro. Quando você tem um fator, por exemplo, eu vou continuar falando normal. Quando você tem um fator, por exemplo, ligado ao sistema cardiorrespiratório para perder peso, e a questão da termogênese, que nós falamos disso ontem, falando do Yacon Power. A porangaba, ela tem uma ação cardiotônica, então ela tonifica e acelera essa condição cardíaca, favorecendo com que você perca gordura também. A porangaba também tem essa função. Existem até advertências a pessoas que têm hipertensão, por exemplo,
não consumirem volumes altos de porangaba. Isso é um assunto que eu vou falar lá no final da live também, sobre doses de uso e os seus efeitos. Vamos lá, vou continuar falando da porangaba para finalizar. Ela é bem simples, tá? Então, eu estava falando da ação estimulante que a porangaba tem. Então, ela tem, além de todos os benefícios que nós falamos, ela também tem esse benefício, tá? É mais uma planta medicinal que tem dentro da embalagem do poderoso chá, e é por isso que ele carrega esse nome, que nós já falamos aí de um trio poderosíssimo. Próximo item é a centelha asiática, tá? Acho que até por causa dela, ontem, o Neleia fez uma pergunta meio maluca, né? Por conta da centelha asiática. Então, vamos lá. A centelha asiática, ela tem uma ligação direta à circulação venosa, e isso tem uma série de benefícios no organismo, como, por exemplo, deixa eu deixar tudo mudo aqui. Aí, ok. Então, ela tem esse benefício poderosíssimo na circulação venosa. E a circulação, então vamos lá, vamos no mesmo entendimento que nós estávamos falando. Quando você fala de um produto que melhora a sua circulação sanguínea, você para e pensa, puxa vida, o que o sangue faz no corpo o tempo todo? Ele carrega nutrientes, ele carrega oxigênio, ele movimenta todo esse benefício que você precisa para viver. Então, o seu coração, ele está pulsando, mandando sangue para todo lugar, mandando nutrientes, minerais, ele está circulando com as ações anticorpos, ele está matando bactérias, e está aquele funcionamento absurdo que é o corpo humano, que é a máquina perfeita. Então, se você tem um produto que ele favorece a circulação, automaticamente você diz que pessoas que têm problemas com circulação vão melhorar. Você diz que, por exemplo, celulite vai melhorar, porque a celulite é um tipo de gordura armazenado por falta de oxigênio. Então, você tem a formação da celulite, porque provavelmente naquele ambiente não chega até lá. Você percebe, por exemplo, em mulheres que têm celulite, as celulites são sempre na mesma região, né? Ou no bumbum, ou na perna, porque são regiões que a circulação é comprometida. Então, se você tem um produto que favorece isso, então você está dizendo que ela melhora todo esse sistema, inclusive celulite, ela vai melhorar varizes, por exemplo, coisas que estão ligadas à má circulação, vai melhorar reumatismos, vai melhorar o cansaço, porque automaticamente você levando mais oxigênio, levando mais nutrientes, você também favorece a melhora de um cansaço que às vezes, sabe quando você sobe a escada, você tem aquela vida sedentária e sobe uma escadaria de 20 degraus e chega lá em cima, você não consegue nem falar. Se o telefone toca, você não pode atender. Isso é falta de oxigênio. Então, o seu coração dispara naquele momento para quê? Para ele dar conta desse oxigênio. Então, é por isso que a gente fala de atividade física, do sistema cardiorrespiratório, para você melhorar todo esse tipo de benefícios que envolvem o funcionamento do seu corpo em si e também as suas atividades do dia, porque o corpo ele consome energia o tempo inteiro e ainda que você esteja parado. Então, nós estamos falando da centelha asiática, que tem todo esse benefício ligado à circulação. A centelha asiática também, gente, vamos pensar, nosso cérebro funciona da mesma forma, nosso cérebro funciona com oxigênio. Se você fica sem respirar
por um determinado tempo, você já tem AVC, já tem problemas diversos que ocorrem. Então, é uma obviedade, os estudos comprovam, porque é óbvio e foram estudar isso a fundo, que a centelha asiática tem um benefício ligado profundamente à memória, também ligado profundamente a uma doença degenerativa como o Alzheimer, por exemplo. Então, a centelha asiática, estudos dizem também que ela favorece o tratamento de Alzheimer, porque ela melhora a falta de memória. Então, uma coisa caminha após a outra, sabe? É como um cordãozinho mesmo, um ponto após o outro. Então, nessa ação também circulatória, entende-se, por obviedade, eu tô dizendo dessa forma para vocês entenderem, na hora de vocês estudarem, vocês acharem as formas e os gatilhos para que vocês aprendam de uma maneira mais fácil aquilo que vocês estejam estudando. Da mesma forma que eu estou passando para vocês esse leve conhecimento, porque tem ações bem complementares, tem muita riqueza de benefícios, né? Então, nessa questão de circulação, é uma planta medicinal também utilizada em queimaduras, ela é altamente anti-inflamatória, ela é vasodilatadora. Então, o que é um produto vasodilatador? Por exemplo, eu sou hipertenso, então eu consumo um medicamento que ele tem 2 itens muito importantes para a hipertensão. Ele é vasodilatador e ele é diurético. Então, Renato, que sou hipertenso, eu consumo um remédio todos os dias que tem essa ação. Por exemplo, a minha pressão é muito alta e até eu encontrar o remédio adequado, eu já tomei, por exemplo, Cialis. Cialis, que é um medicamento para impotência sexual. Tomava ele manipulado numa fórmula. Por quê? Porque tinha um efeito vasodilatador muito poderoso e aquilo melhorava a minha pressão até o remédio e a dose adequada ser encontrada para mim, porque eu tinha esse problema que a minha pressão oscilar muito e o remédio não segurava até que achamos um que deu conta do recado. Então, eu acabei de falar de um produto ligado à impotência sexual, mas na verdade é um produto vasodilatador, que favorece o sistema fluxo sanguíneo, que beneficia também, além de outros diversos benefícios, o sistema sexual do homem. Então, a centelha asiática, ela também tem ação vasodilatadora, porque ela aumenta a circulação sanguínea. E ela também tem funções calmantes, tá, gente? Vocês procurarem estudar a fundo, vocês vão saber que também tem funções calmantes. Então, a centelha asiática, que está dentro do poderoso chá, tem todos esses benefícios nela. Resumidamente, depois a gente fala no contexto geral, nós temos também uma outra planta medicinal, que é a estévia, muito conhecido hoje em adoçantes. Ela tem um poder, acho que 200 vezes, se eu não me engano, de adoçar o alimento a mais do que o próprio açúcar, né? E a estévia tem seus benefícios também como erva, né? Então, a estévia é utilizada também na culinária. Então, essa capacidade adoçante dela é o principal item da estévia, é o carro-chefe que o consumo dela promove através disso, é promovido através disso. A estévia, por ela ser, olha como as coisas se conectam, né? Por ela ser um item que adoça de uma maneira contrária do açúcar, que tem altas doses de carboidrato, e a estévia com doses super reduzidas, nós estamos falando de um produto que tem um efeito similar à batata Yacon, por exemplo, que é um tipo de produto que promove a redução da glicemia. Então, quando ela promove a redução da glicemia, ela casa perfeitamente com os outros benefícios que o poderoso chá promove. Então, isso favorece na perda de gordura, isso favorece na diminuição da glicemia, favorece numa série de questões que são recomendadas para, por exemplo, diabéticos e etc.
É por isso que a estévia é tão famosa, tá, gente? Então, a estévia é praticamente isso. Ela também tem algumas funções calmantes, mas bem ligeiras. Ela, isoladamente, ela também é utilizada para, por exemplo, crianças que têm hiperatividade, por exemplo, mas é uma ação bem leve, e a estévia tem esses benefícios. E, finalizando, o último item, o item mais aclamado do poderoso chá, e o que todo mundo fala, que é a Cássia angustifolia, um palavrão, né? Que é o sene, também conhecido como Cássia, e tem outros diversos nomes envolvidos. Todo mundo sabe que essa planta medicinal, ela tem um efeito laxativo. Então, vamos falar delicadamente sobre os benefícios que essa planta promove e o consumo dela promove. Então, vamos lá. A gente está falando de um produto que tem propriedades laxativas, purgativas e depurativas. Quando nós falamos de um produto que é, veja bem, vamos pelo nome para vocês entenderem muito bem. Laxativo, tem um efeito de relaxamento, ele é um laxante para o seu intestino. Você tem um item que tem as funções purgativas e as funções depurativas, igual o depurador de ar que vocês têm na cozinha de vocês. Ele promove a limpeza, a desintoxicação. Então, é um chá, uma planta que promove esse tipo de benefício. Lembrando, gente, que o seu intestino é o seu segundo cérebro. Vale muito ter essa visão sobre o intestino, porque isso é uma realidade. Nós não pensamos nisso porque nós tratamos o intestino como algo ruim, algo que está jogando fora o que não serve, mas não, ele é o total responsável por isso tudo. Eu recomendei lá no grupo de líderes um livro que se chama Mais Esperto que o Diabo. É um livro da década de 20, e um livro muito interessante. E num trecho do livro, ele cita sobre as pessoas que se tornam alienadas. E um grande aliado às pessoas que ficam alienadas é a comida. Por quê? Porque as pessoas comem, elas não cuidam da sua saúde, o intestino não funciona bem e automaticamente o teu cérebro não funciona bem. Automaticamente o teu corpo não funciona bem. Então o intestino ele tem uma função muito importante, então é com muito cuidado que a gente vai falar disso, para vocês saberem o que é e saberem instruir as pessoas que vão consumir, tá? Então nós estamos falando de um produto depurativo, laxante, um produto que tem ação vermífuga, por exemplo, tá? Como ele é depurativo, ele limpa, ele tem ação vermífuga, por exemplo, ele é muito usado em tratamentos por médicos, por exemplo, tratamentos gastrointestinais, e também é utilizado em tratamentos, por exemplo, tem gente que tem fissuras anais, por exemplo, ou a própria hemorroida, e precisam que as fezes fiquem numa aparência e numa densidade mais mole. Então, o médico utiliza o sene como base para que essa pessoa não tenha tanto sofrimento até que ela passe por uma cirurgia ou coisa do tipo para aquele tratamento. Então, o sene é utilizado para isso também, além das ações laxativas que ele tem. Vale lembrar, gente, situações fundamentais. Nós falamos disso ontem e eu quero falar disso hoje, sobre a quantidade que você consome isso. Eu fiquei assustado um dia que foi uma pessoa lá no escritório e nós estávamos conversando e ele falou, eu tomei o poderoso chá, não me fez muito bem, não. Por que não te fez bem? Eu estou com umas baita cólicas. Ah, é? Quanto do chá você? Você tem prisão de ventre? Eu perguntei para ele. Ele falou, não, mas eu tomei porque eu queria ver o efeito. Ok. Quanto você tomou do chá? Alguém me disse que eu tinha que tomar 2 litros por dia.
Aí eu falei, cara, você quer se matar, né? Pelo amor de Deus, não faz isso. Você, ao mínimo, precisa ler o rótulo do produto. E sempre, sempre que você for consumir um produto desse nível, que tem efeito laxante, você deveria começar a tomá-lo numa dose mínima. Imagina você dentro de um ônibus, dentro de um metrô, de um trem, e como é que você faz, né, numa situação dessas? E a quantidade que ele tomou é muito grande. E isso faz mal para a saúde, gente. Vamos falar que um produto que tem efeito laxativo, ele está mexendo com o segundo cérebro do seu corpo. O intestino, ele tem uma responsabilidade no nosso organismo muito grande. Por exemplo, um laxante consumido em volumes altíssimos, além dele trazer malefícios como a perda de água do seu organismo, por exemplo, em excesso, que vai te trazer inúmeros problemas associados a isso, além dele criar isso e reduzir o seu sistema imunológico a pó, tá? Isso tem que ficar bem claro. Se você consome um produto laxativo de forma intensa, insana, achando que você vai perder peso com aquilo, você está destroçando o seu organismo, começando por essa ação de destroçar o seu sistema imunológico. Lembrando que o seu intestino é um dos maiores responsáveis para manter o seu sistema imunológico redondo. Então, você precisa usar com cautela. Eu tenho um exemplo em casa, que é a minha esposa. O intestino dela não funciona de jeito nenhum. Funciona só com laxante. Então, antes do Poderoso Chá, ela utilizava laxantes de farmácia, como 46, Lactopurga e outros produtos que existem, além do consumo de fibras em excesso. Mas ela sempre reclamou do funcionamento do intestino dela. Hoje ela toma o Poderoso Chá, todos os dias à noite, ela prepara uma colher de sopa, uma xícara, e ela toma, e o intestino dela é um reloginho. Então, o intestino dela funciona na parte da manhã e ela toma à noite, todos os dias. Se a gente vai numa viagem, ela leva o Poderoso Chá e ela consome tranquilamente o Poderoso Chá, sem ter esses sustos, né, daquelas pessoas que têm realmente prisão de ventre e precisam consumir laxantes e não tem hora para funcionar o intestino. Então, o Poderoso Chá, em toda a sua composição, promove que o intestino passe a ser regulado da melhor forma possível. Então, falando dessa questão microbiótica do intestino, o intestino ele tem toda essa função de separar, de matar bactérias, de ter bactérias benéficas para o organismo. E quando você põe lá dentro um laxante de forma insana, você destrói, né, toda essa estrutura microbiótica do seu intestino. E isso vai te trazer vários problemas consequentes a isso, começando pelo sistema imunológico, enfim, e outros problemas associados, tá? Então, às vezes, a pessoa acha que está fazendo um ato benéfico, mas não está sendo benéfico, está sendo maléfico, totalmente maléfico ao seu corpo. Então, essas bactérias do intestino, gente, elas têm ações muito úteis ligadas aos substratos de energia, né? Então, ele joga fora esses substratos. Então, veja bem, tudo que nós falamos acima, hortelã, estévia, nós falamos da centelha e da camomila, toda essa ação benéfica, desengraxante, antioxidante, então imagina que você vai limpando, igual limpar uma porta de vidro de cima para baixo. Você vai descendo o pano, quando chega lá embaixo, o pano está limpo e tem uma poeira no chão. Então, imagina que o seu organismo vai limpando, vai descendo para o intestino e o intestino vai jogar tudo fora, tá certo? Então, se você não cuidar de forma dessas ações microbióticas, você não está beneficiando o seu corpo, você está criando um problema para ele. Então,
toda essa ação desengraxante, né, essa ação detergente, ela acaba sendo excretada pelo intestino. Então, o intestino ele é responsável por o estímulo, por exemplo, do crescimento celular. Todo momento morrem milhões de células e nascem milhões de células no nosso corpo. Então, o intestino ele tem uma responsabilidade absurda de manter a sua saúde celular e isso gera um benefício, por exemplo, com saúde comum, prevenção de câncer. Porque o câncer nada mais é do que uma célula mutante que cresce desordenadamente e toma a energia de todo lugar e transforma-se num tumor e te mata. Porque ela rouba de você tudo que você tem de bom. Então, se você tem a regeneração dessas células de uma forma saudável, tecnicamente você favorece a prevenção de câncer, por exemplo. Então, é muito importante a gente falar disso, porque reprime o crescimento de micro-organismos nocivos, por exemplo. Então, tudo isso favorece o sistema imunológico, favorece com que o seu corpo funcione melhor, para que você viva melhor, tá? Concluindo, então, falando aqui do benefício do Sene e os seus cuidados. Então, agora, falando do poderoso chá no seu contexto geral. Gente, tem 73 pessoas na sala, um sucesso. Obrigado a todos, muito legal. Então, com muito cuidado, com muito carinho, nós temos que falar do poderoso chá, que é um produto ultra barato, com preço acessível para qualquer pessoa, mas um produto muito poderoso, um produto muito benéfico, que precisa ter os seus cuidados no uso também. Então, vale ressaltar que todo o poderoso chá, no seu conjunto geral, é um produto que promove no organismo humano um monte, mais um caminhão de benefícios. Dentre eles, tudo que nós falamos, vocês percebem que, se vocês anotaram aí, e depois vocês forem recapitular, ou até, eu acho que já tem gente gravando aqui a live, vocês reassistirem, pesquisarem mais, pesquisarem a fundo, vocês vão perceber que é um casamento perfeito. Que todos os itens que nós falamos, eles têm todos esses benefícios para o corpo, desde as questões de emagrecimento, questões de bem-estar, questões antibactericidas, antivirais, funcionamento regular do intestino. Você tem um produto muito poderoso, que ele precisa de uma coisa: não ser consumido em excesso, por conta do Sene. Ele não pode ser um produto consumido várias vezes ao dia. Então a instrução qual é a melhor instrução para você? Se você tem prisão de ventre e queira consumir o poderoso chá por este motivo, comece consumindo ele numa dose pequena. Consuma ele numa colher de sobremesa, por exemplo. Prepare ele numa colher de sobremesa e aumente a dose conforme as reações do seu corpo. Então, tem pessoas que o intestino é travado totalmente. Tem pessoas que têm uma dificuldade um pouco menor. A minha esposa, por exemplo, tem o intestino travado. E ela toma todos os dias uma colher de sopa à noite. Então, normalmente, às vezes ela sobe para o quarto, esquece de preparar o chá, eu estou por aqui ainda, ela pede para eu preparar, eu levo lá para o quarto, ela espera esfriar, ela toma e dorme. É o hábito dela. Então, um hábito que ela aprendeu sozinha. Quando veio o poderoso chá, ela começou a consumir, ela foi adaptando, até chegar no ponto que ela falou: agora meu intestino está perfeitinho, eu tomo todas as noites. Não quer dizer que para ela funcione assim, que vai funcionar para qualquer outra pessoa. Lembre sempre, sempre, não só no poderoso chá, mas de todos os produtos da nossa linha, em cada organismo tem a sua reação diferente. Então, você vai passar para a pessoa uma bula, uma recomendação de uso bem reduzida,
para que a pessoa comece a tomar e você fala para ela, olha, vai acontecer isso, 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 isso. Os benefícios são esses, as consequências são essas. Observe a reação no seu corpo. E aí você vai adaptando. Então, o Poderoso Chá é isso, gente. É um produto fenomenal que tem esses vários benefícios, que tem que ter o seu cuidado, o seu zelo, o seu carinho. Não tem nenhum efeito colateral ligado a algumas situações, a não ser, como eu disse ontem, sempre quando você falar em criança, idoso, lactantes e gestantes, que falem com o médico, tá? Nunca recomendem nada que não seja como um polivitamínico, um ômega 3, coisa do tipo, para que essas pessoas consumam. A live tem mais 10 minutos, eu acredito que não é suficiente para a gente abrir o ciclo de perguntas. Eu estou à disposição e disposto para a gente abrir uma nova, tá? Então eu vou abrir. Renato, eu posso fazer uma pergunta aqui para você rapidinho, Renato? Posso fazer uma pergunta? Pode perguntar. Renato, é o seguinte, dentro de 20 clientes, 2 clientes meus apresentaram, quando tomaram o chá, dor de cólica. Tomando dos mesmo jeito que a gente manda uma colher com 250 ml. Então, quando a pessoa sente essa dor de cólica, o que nós podemos fazer? Mandar diminuir mais a quantidade do chá, é isso? Sim, olha, Fabiano, é bem simples essa observação. Se a pessoa ela continua com essas cólicas constantes, o primeiro passo é reduzir a dose. E se caso isso não melhorar nem com uma dose mínima, a pessoa encerra o consumo do chá, tá? Porque nós estamos falando de um produto para trazer benefício e às vezes a pessoa tem algum problema de saúde que nem ela sabe, ou alguma dificuldade, alguma uma ação alérgica, alguma coisa que nós não conseguimos ver, não conseguimos prever. Então, o primeiro passo é reduzir a dose e se isso não melhorar, que a pessoa interrompa o uso e tente outra vez e ela consiga se adaptar da melhor forma. Tá, e o cliente, ele comprou agora recente. Aí eu digo para ele, não, cancela o chá e eu posso recomendar outro produto da RBC para eles não perderem o valor que comprou o produto? Sim, sim, você tem então me aconselha um aí. Você tem outros produtos da nossa linha que têm efeitos laxativos, no caso, Sim. como, por exemplo, o Quito, o Plus Power SB, o Goji Berry, o próprio Lipo 8, também tem, se eu não me engano, como é o nome, tem uma planta medicinal no composto dele que também tem ação laxativa. Esqueci o nome. Não é. Cáscara Sagrada. Cáscara Sagrada, perfeito. Então, de repente, um quito cabe muito bem para essa pessoa ter um funcionamento melhor do intestino, tá? Tá ok, tudo bem. Obrigado. Renato, tira uma dúvida que eu acredito que é a maior dúvida de todos aqui, né? E que ultimamente anda gerando até uma polêmica. O poderoso chá SB, ele pode ser consumido junto com o Lipo 8? Tá, isso nós até chegou até mim ontem, eu comentei. Vamos lá, gente, nós acabamos de falar do Lipo 8 que tem cáscara sagrada. É um item que tem efeito laxativo. Então, é muito simples responder uma pergunta dessa sem polêmica e sem veneno, porque as pessoas às vezes colocam veneno no fato. Eu vou fazer uma pergunta simples. Você já comeu arroz e macarrão no mesmo prato? Sim ou não? Carol, me responde. Sim. Então você consumiu 2 itens que têm carboidrato com índice glicêmicos diferente na mesma refeição. Então isso te responde claramente que sim, você pode consumir 2 produtos que têm efeito laxativo. Uma vez que o Lipo 8, ele tem 8 itens dentro. Na nossa live de Lipo 8, se for eu que for ministrar, eu vou demorar 2 horas para falar dele, pelo menos. Então,
Você está falando de um Lipo 8 que tem vários benefícios. Você está falando do poderoso chá, que tem benefícios similares e outros diferentes. Então imagine a minha mão aqui, eu tenho um produto que tem 4 funções diferentes. Eu tenho um outro produto que tem mais 4 funções diferentes. E essas duas aqui são iguais. Certo? Então nós estamos falando que tem 2 itens diferentes que promovem a ação laxativa. Então veja bem, se a pessoa for consumir Lipo 8 mais o chá SB, ela tem que ter o cuidado e a observação que nós estamos dizendo até agora. Ver o comportamento do seu intestino. Exemplo aqui da minha casa, a minha esposa Dani. Lipo 8 e chá SB junto. O intestino dela não alterou em nada naquilo que ela já dependia do poderoso chá SB. Então, isso vale no funcionamento de cada organismo. Então, se a pessoa quer consumir os dois, o que você vai instruir para a pessoa? Não há nenhuma restrição em consumi-los, porém, lembre-se que tem 2 itens nos 2 produtos que tenham uma função parecida. Então, consuma menos chá, comece o Lipo 8 com uma cápsula e vá notando o funcionamento do seu intestino. Se você perceber que o seu intestino soltou, então você interrompe. Se você perceber que não melhorou nada, aumenta a dose. E assim vai. Então nunca diga nunca num prato de comida que tem macarrão e arroz junto. Simples assim. Ficou claro? Ficou claro? Só jogar uma carne assada em cima que fica uma delícia, né? Tem algumas perguntas aqui no bate-papo. Você quer que eu vou te passando aqui? Pode passar para eu responder. Ok. Deixa eu ver aqui. A Eliane perguntou, né? Eu já tinha respondido, mas é bom que você responda. Com que não se pode casar o poderoso chá? Uma pergunta. Não vejo nenhum produto da nossa linha. Nós falamos do pior deles, que é o Lipo 8. Acho que nenhum deles, a não ser o cuidado com a função intestinal. Acho que é o único cuidado que precisa ter no uso do poderoso chá, ele isoladamente ou ele casado com outros produtos, é o funcionamento do seu intestino, se não virou uma bagunça, se melhorou, se não melhorou. Acho que esse tipo de observação que é necessário ter e só. Tá? Tá. O Rodrigo perguntou se o uso do poderoso chá pode causar algum, como que eu posso dizer? Coloca lá no final para eu passar para o Renato. A pergunta dele foi assim: o chá SB pode causar dependência para o intestino? Isso é um fator, por exemplo, se você ler sobre o Sene, por exemplo, o Sene isoladamente, os médicos promovem o uso dele de forma temporária, tá? Então, usa, para. Então, essa dependência, ela é muito equivalente quando você fala o nome dependência. Por exemplo, eu sou dependente de um medicamento para hipertensão. Eu vou tomá-lo o resto da minha vida. Eu preciso dele. Então, quando você fala em dependência, nem sempre a dependência é um fator negativo. A minha esposa, Dani, por exemplo, se não tiver o chá SB, ela vai na farmácia e vai comprar um pote de 46. Se não tiver o 46, ela vai comprar o que tiver lá para auxiliar o intestino dela. Então, essa questão dependência, ela nem sempre é algo negativo. Às vezes é algo necessário e muito melhor a minha esposa Daniela consumir o chá SB, um produto natural, do que ela ir na farmácia e comprar uma cartela de lactopurga e arrebentar com o intestino dela. É o que eu ia falar aqui, né? Porque você dependendo de produtos naturais, é 1000 vezes melhor do que você tomar produtos farmacêuticos, né? Natural já está dizendo, coisa natural. E isso também, Renato, não porque eu sou religioso, é bíblico. E você deve consumir mais produtos naturais que você consumir produtos artificiais. É muito mais benéfico à saúde das pessoas, entendeu? Sim.
Eu concordo plenamente com o que você disse, porque é uma planta medicinal. Já está escrito, todos os itens que nós falamos são todos medicinais. Então, já são produtos que lá no passado, quando não existia remédio, era tratado com ele. Sem dúvida. Pessoal, tem 1 minuto de live, tá? Tem bastante gente, é uma pena ela cair, mas eu espero que todos voltem, porque essa sessão de perguntas é muito importante. Eu vou tirar print aqui das perguntas que já fizeram no Tira chat para print, não porque perder. vai cair a live, não vai dar tempo de responder. Tira print aí. Pode deixar. Renato, eu tinha... Aproveitar que não começou ainda, eu quero dar Serviço, seja bem-vindo. Chazinho de Oliveira. Pode falar, Carol, desculpa. Quero dar seja bem-vindo a Maria Rodrigues, da equipe da Vanderleia, que está chegando aí na RBC. Já conhecia, né? E seja muito bem-vindo. Eu tenho certeza que você vai ter um sucesso enorme aqui na nossa empresa. Seja bem-vinda. Com muito sucesso a essa grande família de gente super amorosa aqui e humana, né? Enquanto o pessoal vai entrando, Fabiano, vale ressaltar um detalhe, quando você citou dos seus clientes que estão tendo cólica, que todo produto nutracêutico que você consome, assim como o medicamento, você precisa consumir ele sempre no mesmo horário, para o melhor funcionamento do seu organismo, tá? Então, que o chá também seja consumido nos mesmos horários, tá bom? Porque assim, Renato, eu recomendo logo para os meus clientes, devido ao efeito que age logo rápido, no prazo de 8 horas, eu indico assim, olha, vocês devem tomar 2 vezes ao dia, mas a primeira dose vocês tomam à noite, após o jantar, quando for dormir, né? Então, assim, a maioria dos clientes que já compraram da minha mão, eu tirei essa conclusão de, digamos assim, exemplo, dentro de 20, 2 se reclamaram com cólica. Aí eu queria tirar essa dúvida. Graças a Deus apareceu esse meio de comunicação, né? Você está tendo, agora estou tirando minha dúvida e vou repassar para as pessoas. Tamo junto. Porque isso. Então elas aí já até pararam de tomar. E aí eu queria ressaltar para elas, né? Então, valeu. Te agradeço, Renato. Obrigado. Isso aí, é só o começo. Só o começo. Certo. A dona Aureni tem uma pergunta. Eu pedi para ela esperar entrar mais gente, já entrou bastante gente. Então, dona Aureni, pode fazer sua pergunta, que a gente está aqui te ouvindo. Então, Renato e turma aí que estão assistindo, eu tinha hemorroide, aí fiz cirurgia, depois a hemorroide voltou novamente. Só que agora, depois que eu comecei a tomar o chá SB, eu tomo só à noite. Eu tomo antes de dormir. E foi diminuindo a hemorroide e sumiu. Só que eu faço a fezes bem pastosa, não tenho mais dificuldade para fazer, ir no banheiro, porque eu ficava, às vezes, de 7 dias sem ir no banheiro. Agora é reloginho, todo dia eu vou no banheiro 2 vezes. E a hemorroide sumiu, porque eu já ia fazer cirurgia novamente. Que legal, dona Aureni. Isso fica claro para a gente que está te ouvindo, que a causa da hemorroida que a senhora teve é muito provável que a causa dela, a senhora sabe, óbvio, o médico te disse isso, mas é muito provável, só de ouvir, que a causa era muito provável porque o seu intestino não funcionava. Então acabava machucando, né? E como você começou a tomar o chá, e como a gente disse, né, nesse tratamento, as fezes ficaram mais pastosas e deixaram de machucar, o seu organismo regenerou a situação. Isso é muito legal, uma notícia muito boa, tá vendo, gente? Um produto que custa tão barato, traz um benefício desse, que quem tem hemorroida sabe o sufoco que é. Uma informação dessa é tão boa, desculpa, Renato, muito cortar valiosa. você, valiosa porque assim, a gente pode fazer o seguinte, dona Maria, você pode lançar para a gente aqui no grupo esse seu relato, que a gente pode passar para os nossos clientes, entendeu? Vale a pena para a gente aí, ok? Eu vou fazer um vídeo e vou passar.
Muito legal, no grupo. Parabéns, parabéns. Vamos lá, pessoal. Manda ver nas perguntas aí. A Cris perguntou se ela pode deixar pronto o chá, por exemplo, 500 ml e ir tomando durante o dia. E se for casal, se ela pode fazer 1 litro e deixar pronto e tomar durante o dia. Olha, isso é muito pessoal, tá, Carol? Nós estamos falando aqui, o que eu acabei de falar, toquei no assunto com o Fabiano. Nós não estamos falando de um chá, de um erva mate, por exemplo. Nós estamos falando de um produto um produto medicinal. Então, ao meu ver, não é um produto para você ficar tomando um biquinho o dia inteiro, né? É um produto para você tomar doses em horários iguais para que ele tenha o seu efeito. Porém, se a pessoa testar e o organismo dela funcionar bem, ótimo, porque assim, gente, o intestino, se você toma café da manhã às 7 da manhã, você almoça ao meio-dia, você janta às 20 horas, pontualmente, o seu organismo ele vai funcionar segundo esses horários. Então, os horários que você for evacuar, por exemplo, são horários sempre casados, a não ser que você coma coisas muito diferentes ali da sua rotina. Não, a pergunta não era para ir tomando durante o dia, assim, biquinho, não. Eu faço, tomo agora pela manhã, por exemplo, e já deixo pronto para eu tomar à noite. A pergunta era assim. Não tem problema, não tem problema. Pode deixar. Se perde a propriedade, da vida se perde a de você propriedade, preparar e não perde guardar. não. Você preparar e guardar para tomar mais tarde. Isso não perde as propriedades, Para falar não, a verdade, para falar a verdade, ele não perde a propriedade, né? Porque além de ser um chá feito em infusão, como eu sempre recomendo para meus clientes, que toma a primeira dose, toma de noite após a janta, quando for dormir. E pode fazer assim, 500 ml, 250 ml toma à noite e 250 ml toma pela manhã, depois do café já geladinho, né? Para quem mora na área tropical, como aqui no São Luís, né? No sul tropical é quente, e toma de manhã friozinho, deixado lá na geladeira, entendeu? Ele não perde a propriedade, não. Pode tomar tranquilo. Era isso que A eu queria pergunta saber. foi justamente por conta disso mesmo, porque a gente foi ensinado que, na verdade, não poderia, né? E aí, também, né, eu acredito que era uma dúvida da galera também, pelo fato de mudar o gosto, né? Você tomando o poderoso logo que você faz, 5, 10 minutos depois, ele é um gosto, ele fica um gosto delicado. Você deixando ele, por exemplo, para o outro dia, ele já fica com um gosto meio amargo. Então, a pergunta da Cris foi a pergunta de todos justamente por isso. Se perde a propriedade por deixar muito tempo sem tomar ele, tomar, por exemplo, igual o Fabiano falou, se toma no outro dia, só pela manhã. Sim, não perde propriedade, não. Inclusive, você compra chás industrializados, por exemplo, a erva mate você compra industrializado sem perder propriedade. Então, se um produto suporta conservantes, o produto suporta muita coisa. Tá? Próxima, manda ver. Renato, boa noite. O meu chá, por exemplo... O Wellington, tá bem baixo, fala um pouco mais alto. O meu chá, né, eu costumo preparar ele o seguinte, eu faço uma porção equivalente a 1 litro. E põe na geladeira e consumo 3 vezes ao dia. E super tranquilo. É um exemplo do funcionamento do seu organismo. Então, você tomou 3 vezes ao dia, o seu organismo está funcionando bem, está tudo certo. Eu estava tomando 4 vezes ao dia. Então, a frequência ao banheiro, né, ela estava com bastante frequência. Então, eu diminuí o consumo. Então, hoje, reduziu a ida ao banheiro, regulou a parte intestinal, que eu tinha um ressecamento intestinal, uma grande dificuldade. Então, mantive, né, e consumindo água direto. É isso aí. Então, você conseguiu fazer o que nós estamos dizendo aqui. Entender como o seu corpo funcionou e você mesmo regulou isso. Muito legal. É isso aí.
esse exemplo que tem que dar para as pessoas. Nossa, a gente nem Isso vai depender também do sistema imunológico de cada uma pessoa, né, Renato? Funciona de um jeito, uma funciona de outro, né? E vai muito acostumando, individual. né? É muito individual. No caso ele acostumou 3 vezes ao dia. Tem pessoas que podem acostumar 2 vezes ao dia, entendeu? Sim. Você pega exemplos, por exemplo, a Carol Moura esteve aqui com o esposo dela, o Emerson, esteve na empresa, e o Emerson falou para mim que ele não pode tomar um natural sleep, senão ele passa 24 horas dormindo. Você vê que engraçado como é diferente o funcionamento de um corpo para o outro. Eu, por exemplo, às vezes tomo dose dobrada para eu dormir melhor. E ele, se tomar, dorme direto. Igual um bebê. Vamos lá, gente. Próxima pergunta, manda aí. O chá, né? Conforme a gente vai... Oi, desculpa. Pode a gente... Desculpa. Deixa eu perguntar. Vanderlé primeiro. Vai lá, Vanderlé. Fala você. Primeiro as mulheres. Eu aprendi que conforme você consome o chá, né? Aprendi em outro lugar lá que você não poderia deixar passar de 24 horas, né? O chá. Porque ele perde a composição, perde lá o... E a quantidade de água, Renato? A gente tem que beber qual a quantidade de água quando você ingere o chá? A quantidade de água você diz na preparação do chá, é isso? Não. Depois que você usa, porque eu disse que a gente tem que beber muito chá, beber o chá e beber muita água. Tá. Essa questão da água é uma coisa também bem individual e é algo super necessário por cada pessoa observar o seu consumo de água. Tem pessoas que trabalham em escritório fechado, por exemplo, a pessoa passa o dia todo e não bebe água. Quais são os primeiros sinais de desidratação? A boca começa a ficar ressecada, sabe? Sabe quando você fica toda hora assim, ó? Passa a língua toda hora e às vezes você passa a mão e vê que a saliva está um pouco mais grossa. Já notou isso? Acho que todo mundo já percebeu isso. E isso é um sinal que você já está desidratado. Então, a recomendação é que você beba água para que isso não aconteça. Então, por exemplo, olha como o corpo muda de cada pessoa e o que a pessoa faz da vida. Eu, no auge, quando eu me dedicava muito ao esporte, eu fui fazer um exame que eu tinha que coletar 24 horas de urina. Então, toda hora que eu fosse fazer xixi, eu tinha que fazer numa garrafa e eu passava para uma outra garrafa maior. Eu fiz 6 litros de xixi em 24 horas. Agora você imagina o tanto de água que eu bebia nessas 24 horas, sendo que em dias secos o seu organismo consome até 4 litros de água só para umidificar o seu nariz. Quando você vê esse tipo de informação, é alarmante. Você acha que tomou um copinho de água e está tudo certo? Não está. Mas o primeiro sinal você percebeu a boca ressecada, e não adianta ir lá e enfiar 1 litro de água na boca, tá? É você pegar um copo de água e beber. Se você trabalha no escritório, a melhor coisa é ter uma jarra do seu lado e ir bebendo água o dia inteiro. E isso é um grande sinal. Então, o consumo de água, ele tem que ser adaptado no corpo segundo esses sinais. Os médicos falam 2 litros no mínimo, mas às vezes 2 litros não é nada para aquela pessoa que às vezes trabalha em obra, por exemplo, debaixo do sol, 2 litros ele vai tomar por hora, né? Então, observe essas questões que você vai ver como o seu corpo vai melhorar. Ô, Renato. A pele, etc. Renato, e aquela continha que a gente aprendeu anteriormente? 30 vezes o peso e a quantidade de água diária. Isso procede? 30 vezes o peso, eu não sei que continha que é essa. 30 vezes o peso, o nosso peso, vai dar lá uma quantidade de litros de água que nós teríamos que tomar por dia. Isso nós aprendemos anteriormente nos treinamentos. Mas aí é o mínimo também, né, pastora? No caso. É porque, na verdade, tem alguns estudos também, Renato, né? A gente olhando na internet, a gente acha. Eu não entendi bem a conta por dela. exemplo, eu peso 75 quilos, certo? Então, você vai fazer uma conta. 30 vezes 75 vai dar o mínimo de quantidade de água que você tem que tomar no dia.
Essas contas, gente, é igual balança, né? Sabe balança para você ver seu peso? Os nutricionistas todos falam que balança foi feito para pesar gado, né? Porque às vezes você está emagrecendo, mas está destruindo toda a sua massa muscular, então a balança não adianta nada. Então regras como essa são regras teóricas muito benéficas, óbvio. Mas o consumo de água, você tem que adaptar ele à sua rotina conforme a sua necessidade, tá? Inclusive a questão da balança, Renato, você pode ver que se você com barriga vazia, você vai lá na balança, digamos, pesa 40 quilos, barriga vazia. Aí você almoça, você já está pesando 45, 47, entendeu? Esse ditado mesmo é certo, né? Que balança feito para pesar mesmo mais, né? E assim, a questão dessa matemática de água, de quantidade de peso, quantidade de água, gente, isso é relativo. Porque, assim, os cientistas, os médicos falam que nós devemos tomar 2 litros de água. Mas você tem que observar. Você tem que observar também se a pessoa está trabalhando, se ela está parada, se ela está se movimentando, se está fazendo exercício. Então, vai depender do que você vai fazer. E como o Renato falou, quando você precisa de água, sua boca começa a ressecar, então você tem que tomar. Eu, particularmente, eu tomo de 15 a 20 minutos um copo de água. Não só pela minha profissão na área de comunicação, mas eu tenho que tomar bastante, porque eu necessito, né? Então, principalmente assim, na área quente que você vive. Na área quente é que eu vivo aqui, né? Praticamente mesmo quase 3 litros de água o dia todo, sem dúvida. O dia todo. E ainda mais quando a pessoa vai tomar o chá. Pô, se você toma 2 litros de água sem tomar o chá, imagine você tomando chá. Você vai perder líquido, né? E está com a retenção de líquido, tem que perder líquido, tem que perder gordura, enfim, vai tomar bastante água. Né? Só um adendo, pessoal, aqui é o Davi, boa noite. Tem que tomar a quantidade exata que seu corpo necessita para não eliminar os sais minerais e as vitaminas que seu corpo necessita, né? Tem essa questão também. Sim, a água em excesso também não é benéfico. Tudo com moderação, né? Com bem pontuado. Não adianta beber 20 litros de água por dia que você vai ter um problema. Tudo em excesso, né, e tudo que falta não traz equilíbrio, né? A temperança, o equilíbrio é o segredo da vida. Tá bom esse treinamento que o povo não pergunta, né? Então estão entendendo bem. É bom porque nós, como ser humano, temos que conhecer o nosso próprio organismo para poder manter ele saudável. Com certeza, dona Lorene, disse tudo. Renato, quente e frio. Não entendi. A questão de o chá quente ou frio, os dois modos funcionam da mesma forma? Sim, da mesma forma. Você pode fazê-lo, esperar esfriar, pôr na geladeira à vontade. Boa noite, Renato. Quem tem o intestino regulado, então não pode tomar o chá SB? Olha só, Rodrigo, não é que não pode. O chá SB ele não é só para isso, certo? Ele tem vários benefícios. Porém, se a pessoa for tomá-lo, que ela se atente a isso, tá? Então, elas têm que estar cientes, falar, olha, esse chá, ele tem um item dele que é laxativo e é poderoso. Então, se você for tomar pelos diversos benefícios que ele tem, que você o consuma, mas que você observe. Então, comece numa dose reduzida e se adapte a isso. Se o seu organismo não sofrer alteração de tal forma que comprometa a sua saúde ou te incomode, sem problema algum. Então, é um produto que você tem que falar, olha só, esse produto, ele tem todos esses benefícios, mas ele tem um item dentro dele que é laxante. Então, se você quer tomá-lo pelos benefícios, observe o funcionamento do seu intestino. Renato, deixa eu fazer um comentário sobre mim. Né? Eu tomo o chá, tá? E o que eu tenho um intestino normal. E o que eu observei? Se eu estou fazendo a minha reeducação alimentar, produtos naturais, coisa parecida, eu não tenho problema dele soltar.
ele regulariza. A partir da hora que eu consumo um alimento que não é um alimento saudável, entre aspas, né? Tipo, vamos supor, uma carne um pouco mais forte de gordura, ele solta. Eu noto que quando ele solta, é pura gordura, você acredita? Vale muito essa observação que você fez, Cleide, isso é muito interessante. Por exemplo, existem medicamentos, tem um medicamento que eu não me lembro o nome, se eu lembrar eu vou falar para vocês, que é um medicamento que gera a absorção da gordura e despeja no intestino e a pessoa vai várias vezes ao banheiro. É um remédio para perda de peso, inclusive para obesos, mas eu não me lembro o nome do remédio, se eu lembrar eu falo. O que acontece? Quando você consome um produto laxativo, o seu organismo ele vai se adaptando à rotina, tanto do produto quanto dos nutrientes que você está consumindo. Você mudou os seus hábitos, você está comendo melhor, tem mais fibras. O que ocorre? Você come uma pizza de 4 queijos, aí seu intestino vai embora, ele manda tudo para fora. Você vai lá e come uma carne de porco super gordurosa. Quando você, na verdade, não é comer comida que não é saudável. Quando você come muita gordura, seu intestino desanda. É isso que acontece. Isso mesmo. Isso é natural, isso é bom. É um sinal positivo. Isso não é ruim. Então, porque o meu intestino, ele é normal. E eu tomo chá e eu não tenho problema nenhum em tomar o chá. E eu já notei que eu só venho ter problemas se eu ingerir algo fora do meu piano. Comer uma pizza de queijo, por exemplo. Então, o problema não é o chá, o problema é que você comeu, que é o mais correto de tudo. Perfeito. Eu já notei que não só em mim, como clientes minhas já reclamaram e eu coloquei isso para elas. E realmente isso aconteceu com elas também. Elas voltar a comer uma comida mais saudável, tá? E voltar a ficar normal o intestino. É isso aí. E o Cleide, e não demora não, né? Quando você come uma coisa que é gordurosa, é coisa rápida. Em 2 horas, 3 horas, você já está no banheiro, eliminando. É verdade. A Cléo quer fazer uma pergunta. Pode falar, Cléo. Eu queria perguntar a relação que tem desse chá com o pau USB, o cápsula. Não tem nenhuma relação. Não? Não. Porque os dois são seca-barriga, né? No termo, mas eles têm como... são produtos diferentes, tá? Inclusive, nós estamos tentando criar o poderoso chá em cápsula. Está em desenvolvimento. Para que nós lancemos, sim, a mesma forma em cápsula, tá? Mas o USB é só o nome que é sugestivo, tá? Inclusive, nós agora, está sendo coordenado pelo Michael, nós vamos alterar todas as embalagens, o trato visual dos nossos produtos, justamente para a gente evitar além de renovar, mas evitar esse certo conflito que as pessoas imaginam. Porque, por exemplo, o USB com goji berry é um produto extraordinário. Nós vamos ter o curso dele e vocês vão se surpreender com ele. Estou bem interessada. Deixa eu fazer uma pergunta. O pessoal me pergunta muito assim, se pode colocar o poderoso chá, né? USB, junto com o relax, fazer tomar à noite, junto, sozinho, uma colherzinha pouca de chá relax, uma colherzinha de chá USB junto e tomar à noite. Pode isso, misturar os dois chá? Pode sim, sem problema. Sem problema nenhum, só vai ter mais itens dentro, só isso. Teve um outro participante que no outro chat tinha perguntado qual as vantagens do nosso chá USB para o da concorrência. Não sei dizer porque eu não conheço da concorrência, então eu não vou saber te responder. Mulheres, quando está no período menstrual, pode tomar o poderoso, Renato? Pode, isso foi uma pergunta que a Vanderleia falou ontem, né? Por conta da centelha asiática, então
pode tomar livremente, sistema vasodilatador, um produto que gera vasodilatação. Imagina, é até engraçado, né? Imagina eu, Renato, por exemplo, sou hipertenso, tomando Cialis todos os dias, que é o Tadalafil, o nome correto é Tadalafil, numa dose alta. Imagina se eu fizesse um corte, então, na mão, ia espirrar sangue, assim, ó, né? Seria mais ou menos uma pressão, uma situação que desfavorecesse, por exemplo, a mulher nesse caso. Então, isso é um grande mito, não tem nada a ver com isso. Renato, o chá glifo, ele pode ser consumido à noite também, junto com o USB? Pode. Perfeito. Um amigo me perguntou agora aqui. Sem problema. Beleza. Estão perguntando se pode misturar 2 tipos de chás na mesma água. Foi isso que a Yara acabou de perguntar, Renato? sem problema nenhum. Renato? Estou ouvindo? Ô, Renato, é a Zuma. Oi, Zuma. Então, eu tenho cliente que pergunta assim para mim, Zu, eu não faço academia, que nem você faz, você toma o teu chá e vai para academia, certo? Eu falei, sim. Tá, eu não faço academia porque eu não tenho tempo, mas eu trabalho com faxina. Faço faxina em casas, em apartamentos. Eu posso tomar o chá? Eu falei que sim. Por quê? Porque ele vai ajudar ela a dar disposição também, como se ela estivesse fazendo academia, porque está fazendo limpeza, certo? Sim. Então, vai ter essa ação. Isso. E tipo assim, eu tomo chá fitness quando eu vou fazer academia de manhã. À tarde, eu tomo somente, não tem problema, né? Não tem problema. Tá, então tá bom, obrigada. À vontade, tá? Então, você só vai observar realmente seu organismo, observar se está tudo funcionando normal e simples assim. Uhum. Fitness ele pode tomar normal, mesmo que não fazendo exercício físico, pode tomar? O fitness? Sim. Claro. Sem problema nenhum. Mesmo Pode não misturar. fazendo exercício físico, digamos. Sem A problema. pessoa não vá para academia, físico, mas ele pode tomar. Sim, vamos falar, só para vocês entenderem, o exercício físico, o que ele promove no corpo? Primeira coisa, você vai à academia, você quer ganhar músculos. Para você ganhar músculos, você precisa de estímulo. Então, você precisa fazer exercícios com peso, por exemplo, para gerar essa quebra de fibras musculares e na reconstrução elas construírem mais fortes, mais grossas, mais resistentes. Então, para a musculatura precisa de estímulo. O outro lado da academia é você, por exemplo, fazer uma esteira, uma aula de dança, um transporte, que você vai favorecer o seu sistema cardiorrespiratório. Com isso tudo, em todas essas funções, tanto a anaeróbica, que é o exercício de peso, quanto a aeróbica, que é o exercício que você acelera o coração, são exercícios que você perde gordura. Quando você toma um chá fitness pré o treino, por exemplo, você favorece todo esse estímulo, você energiza todo esse estímulo. Mas eles podem tanto treinar sem o chá, quanto tomar o chá sem treinar. É óbvio que a pessoa que busca uma melhora no físico, treinar é o melhor remédio de todos. E casado treino com produtos que favorecem, o resultado vem mais rápido, com mais qualidade, com mais benefícios, etc. Então, assim, a recomendação que eu dou para o cliente tá certa, deixa eu lhe falar. Eu recomendo assim, que quando tomam o chá fitness, 20 minutos antes da academia, 20 minutos antes do funcional. Essa recomendação tá certa para o cliente? Tá certo, ela não necessariamente precisa ser 20 minutos antes, ela pode ser pré, tá? Pré na hora, ela pode tomar e treinar, certo, por exemplo. Que o efeito vai surgir no meio do treino. Tá, é normal você tomar o chá fitness, que foi a reação que eu tive, e te dá um suador tremendo. Sim, ele promove isso. Fez efeito. É o efeito, né? É porque eu tomo, eu não faço exercício físico. Ele tem ação termogênica. Então, veja bem, termo
de temperatura, certo? Aham. Então, ele aumentou a sua temperatura drasticamente e esse suador veio por isso. Ótimo. Isso ajuda a eliminar peso, né? Sim, favorece a ação diurética, a perda de gordura. Já é um produto que nós, no treinamento dele, nós vamos falar disso. É um produto que tem os seus cuidados também, pela ação termogênica, precisa ter os seus cuidados, tá? Tá. E ele pode tomar ele com USB? Pode, sem problema nenhum. Tá, obrigada. Tem a necessidade de parar, por exemplo, tomou o primeiro pacote do chá, tem que dar algum intervalo, não? Isso aí também é uma questão que muitas pessoas perguntam, Renato. Isso é uma questão que casa com o que o Rodrigo perguntou sobre a dependência. Então, é uma questão delicada de observar, porque, por exemplo, se eu falar para a Dani, minha esposa, deixar de tomar, o intestino dela para de funcionar. Então, se a pessoa não toma ele para melhorar a função do seu intestino como base, ela pode ir trocando os produtos, ir revezando, mas não tem nenhuma contraindicação que ele deve ter pausa, tá? Essa questão de pausa normalmente acontece com produtos que são prejudiciais ao organismo, por exemplo. Quando você consome antibiótico, por exemplo, você tem data para começar e data para terminar, porque ele vai começar a fazer mal. Então, não tem nenhuma contraindicação nesse sentido. Renato. Pode falar, Zuma. Renato? Tô ouvindo. Tá. Ô, Renato, então, sobre o chá fitness, eu vou falar uma coisa boa dele. Quando eu comecei a tomar o chá fitness, eu não tinha vontade de fazer nada, sabe? Minha vontade era ficar só deitada, não tinha vontade de fazer nada. Daí eu pensei assim, quero voltar para academia, tenho vontade de voltar para academia. Vou tomar esse chá para ver o que vai acontecer. Aí falei com a Carol falou, pode tomar antes da tua atividade física. O que eu fiz? Fui lá, fiz uma xícara, tomei pela manhã. À tarde eu fui lá e tomei outra. Na segunda xícara, já me deu um suador. O que me deu vontade de fazer? Um faxinão na casa e me deu uma disposição muito grande. O que aconteceu? Eu tomo todos os dias o chá fitness. E quando eu tenho uma amiga que diz, eu não tenho disposição, não faço academia, não faço nada. Eu não tenho vontade de fazer nada na minha casa. Isso aqui que eu falo para elas. Eu tomei o chá fitness, eu era que nem você. Eu tomei o chá fitness e ele me deu uma disposição que nem a minha máquina de roupa eu deixei mais ela trabalhar. A minha vontade é trabalhar direto. Hoje eu fiz tanta coisa na minha casa, eu falei pro meu esposo, nossa, vou parar de tomar esse chá fitness 2 vezes ao dia, vou tomar só uma, porque ele dá uma disposição. Eles falam, tem que ir para academia, para tomar tem que ir para academia. Não, eu discordo. Ao contrário, tem que tomar para você, para te acelerar. Entendeu? E a faxina que você fez aí é tão exercício quanto uma academia, né, Zuma? Sim, Renato, aí dá vontade de caminhar, você dá vontade de... você tem vontade de fazer tudo. Então, eu indico o chá fitness aí sim, porque o chá fitness é 10. Muito legal. Eu tomo chá fitness e danço o dia inteiro. Bota a música e fico dançando. Gente, só um alerta aqui, a gente tem 3 minutos só de live, essa é a última. E vamos aproveitar esses 3 minutinhos para fazer alguma pergunta a mais. Eu acho que Renato, a gente falou bastante. Oi, Renato, Maria. Oi, Maria. Então, eu tenho vários clientes que se preocupam muito com perda de peso. Como é que eu deveria falar? Porque eu estou começando agora a trabalhar com vocês, com a RVC, certo? Então, como eu já passei para alguns clientes que eu estou trabalhando com novos produtos, como é que eu faria com eles em relação ao USB? Então, vamos lá, Maria. O USB é um produto que promove a perda de peso. É um produto que ele encaixa para que você ofereça aos seus clientes. Porém, você precisa tratar o USB na questão laxativa. Então, se você tiver um cliente que tem problema como prisão de ventre, é o produto perfeito para ele. Se você tem um cliente que não tem prisão de ventre, você pode começar o tratamento de emagrecimento dele com outros produtos e associar o USB ou não, porque a nossa linha tem vários itens emagrecedores. Então, falando de USB, que é o assunto de hoje, ele encaixa
perfeitamente numa pessoa que busca emagrecimento e também tem a prisão de ventre. E aí ele começa com essa... Você agrega outros vários produtos. Como eu disse, pessoal, deixando bem claro, como nós falamos ontem, quando você trata de uma pergunta como essa da Maria, de emagrecimento, não é um produto, não é dois, a não ser que a pessoa realmente só consiga comprar um. Mas você consegue vender um belo de um combo que vai dar um bom resultado e um bom lucro também no negócio, tá bom? Show. Obrigada. Eu que agradeço. Renato, boa noite. Qual produto você recomenda para pós-treino? Pós-treino, nós vamos ter o Whey Protein agora, que ele cabe tanto no pré quanto no pós. Nós vamos ter BCAA, cabe tanto no pré quanto no pós. Mas pós-treino é sempre pensando no lado de repor aquilo que você perdeu. Então, dependendo do nível do treino e do objetivo, você tem produtos como ômega 3 e vitamínico, que são produtos muito benéficos para jogar para dentro tudo aquilo que o seu organismo está pedindo. Maravilha. Bom, Renato, vamos aproveitar aí, porque vai acabar o tempo da live, né? Tem um minuto só. Fazer o encerramento e a gente fazer a nossa foto, não é verdade? Então vamos fazer a foto, gente. Gente, obrigado por tudo. Vou falar bem rápido antes que caia. Obrigado, está sendo um prazer, uma honra isso aqui. É só o começo. Hoje é o segundo produto, tem mais vários, tem outras pessoas que vão falar. Eu fiz o meu melhor com muito carinho. Espero que vocês tenham se conectado, que vocês tenham gostado. Estamos à disposição, eu e todo o corporativo em união, nós estamos à disposição para esclarecer todos vocês a qualquer dúvida. Gente, muito obrigado. Vamos fazer a fotinha aqui. Quem que vai bater a foto aí? Carol, quem é que vai bater a foto? Já bate aí essa foto que vai ficar